Oi pessoal, estamos aqui no estúdio do Coluna em Foco e hoje tem uma energia bem diferente. A Juliane vai entrevistar comigo um convidado muito querido, amigo. Ele vem diretamente de Santana do Cariri, aquela terra que quando você pisa no chão já conta milhares de anos de história. Ele hoje transita em 3 dimensões: gestão pública, patrimônio cultural e também espiritualidade. Atualmente ele está à frente do Museu de Paleontologia da sua cidade, atuando também na Secretaria de Cultura, Turismo e Romaria. Tá? Ele hoje é um dos maiores responsáveis pelo processo de beatificação da menina Benigna. E a gente vai conversar bastante sobre isso aqui no nosso episódio. Então eu tenho a honra de trazer aqui no Coluna em Foco, Y. Seja bem-vindo, Y. É um prazer ter você aqui conosco. Uma imensa satisfação, doutor Ronaldo, doutora Juliane, o pessoal aqui dos bastidores. É uma alegria imensa estar aqui. Eu agradeço todo o carinho deferido e aguardava com expectativa esse bate-papo nosso aqui, com esse conteúdo tão bacana que só o Coluna em Foco consegue produzir para as nossas redes, e esse conteúdo que chega também à casa das famílias através dessa experiência que vocês estão produzindo. Parabenizo-os por essa iniciativa, e é uma satisfação enorme, é uma satisfação e uma honra também estar aqui. Muitos assuntos que muitas vezes as pessoas já ouviram falar, mas não conhecem com profundidade. Eu trago uma pessoa que é autoridade no assunto. Sempre aqui no Coluna em Foco a gente vai trazer pessoas que são autoridades naquele conteúdo. E você é a pessoa mais emblemática para falar sobre o que a gente vai tratar hoje aqui, que sem dúvida vamos falar bastante da menina Benigna, vamos falar também de fósseis. Não tem como falar de Santana do Cariri sem associar com essa questão da paleontologia, que é muito importante. Juliane, vamos começar? Vamos lá. Y, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Nós somos muito gratos a Deus e a Nossa Senhora por ter colocado você no nosso caminho. A gente lhe conheceu num momento bem especial, lá na escadaria de Sindres. Verdade, bem lembrada. A gente estava com o padre Duarte Lara e o Batista Lima. Estávamos lá em cima, nós não te conhecíamos, e Batista te avistou de longe. E ele já perguntou, mas é Y? Mas será que é Y? Ele viu só a sombra ali de longe, e a gente foi se aproximando, aí você acenou e ali a gente te conheceu. Então, foi. Apesar de dizer que até as pedras se encontram, quem dirá as criaturas. Né? Então, Y, hoje você tem um papel de muita relevância nessa nossa região, que é tomada pela fé. E você, à frente da Secretaria de Cultura, Turismo e Romaria, tem um grande peso para a nossa região. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aí. Porque eu sei que você começou ainda lá no Museu dos Fósseis, na paleontologia. Ainda, né? Com 11, 13 anos. Assumir aí condições tão grandiosas hoje na fé local e mundial até, né? Sim, essa minha trajetória começou de fato na infância, né? Essa relação de contato, de intercâmbio com as pessoas que visitam Santana do Cariri. Santana hoje ela tem essa referência internacional, né? Por lei ela é a capital da paleontologia. Legal. Então nós temos essa referência do turismo científico e agora mais fortemente do turismo religioso. Então eu comecei no rádio, né, aos 11 anos, produzindo na escola, depois já numa rádio profissional, e depois segui como monitor no Museu de Paleontologia da URCA, né, e a verdadeira escola para todos que passaram ali nesse contato, nesse aprofundamento do que é de fato toda essa história da paleontologia e principalmente de Santana do Cariri. Ninguém pode falar daquilo que não se conhece. Sim. Então nós temos nessa escolinha, que é um museu ao qual eu sou muito grato, nós aprendemos a ter esse contato com os visitantes, a falar da nossa história e também dos achados fósseis, que é o grande patrimônio fossilífero da Chapada do Araripe, encontrados em maior escala em Santana do Cariri, porque ali encontra-se, dentro da bacia sedimentar do Araripe, a formação Santana, que é uma das mais importantes da bacia sedimentar do Araripe, onde se encontra uma diversidade de fósseis em uma qualidade excepcional de preservação. Então,
as 3 palavrinhas mágicas que resumem bem isso é qualidade, né, o excelente estado de preservação dos nossos fósseis, a quantidade, né, nós temos um número expressivo de fósseis que são encontrados, de achados que são encontrados naquela região, e a variedade. Nós temos uma grande diversidade de fósseis que são encontrados desde os insetos aos peixes, tubarões uma e região aos muito pterossauros. rica, né? Uma região riquíssima, riquíssima. Eu costumo dizer que Santana do Cariri poderia ser até uma frase CVC, é uma só viagem em vários destinos. Então você chega na cidade e consegue voltar ao tempo, há milhões de anos, para entender essa história da evolução do planeta Terra. Depois É incrível. nós temos um patrimônio imaterial e material com a história política, social da história de Santana do Cariri, e no céu nós temos Benigna. Então, assim, nos subsolos fósseis, a nossa história aqui na Terra, e lá no céu Benigna. É um combo perfeito, né? Pouquíssimas cidades no mundo têm essa característica que é dada por Deus. Aí você me fala da menina Benigna, aí já vem a pergunta. Conta pra gente, quem foi a menina Benigna? Um pouquinho da sua história, como tudo começou lá em meados da década de 40, e por que que hoje a menina Benigna é um símbolo tão forte de fé e devoção popular em Santana do Cariri e tomando uma proporção ainda maior, Brasil e mundo? Bom, falar de Benigna, né? A menina Benigna, né? A primeira beata do estado do Ceará, a 4ª Marte brasileira, reconhecida oficialmente pelo Vaticano. Então, Benigna, né, em torno de 12, 13 anos, ela estudava, morava em Santana do Cariri, era uma camponesa, e numa relação, né, de formação na escola, ela teve contato com um jovem de 17 anos. Ela tinha 12, 13 anos na época e passou a ser assediada, né, por várias vezes por esse jovem chamado Raul. Benigna, na sua relação familiar, ela perdeu os pais muito cedo, e uma característica expressiva dessa menina era a sua vocação e ligação com os princípios da igreja, né? A sua defesa da honra, a sua participação efetiva nas missas, principalmente nas primeiras sextas-feiras do mês, a sua devoção com Nossa Senhora do Carmo, a devoção ao Carmelo, a sua forma de santidade ainda em vida. E essa fama foi crescendo logo após o trágico martírio que aconteceu exatamente no dia 24 de outubro de 1941. Então esse jovem, conhecido como Raul, por várias vezes abordou Benigna na tentativa de namorar com ela, de praticar atos sexuais, e ela sempre, com muita veemência, disse o não, preservando a sua honra. Ela tinha como conselheiro o padre Cristiano Coelho, que era o grande mentor, o diretor espiritual. Ele acompanhou toda essa história e é testemunha viva também desse espírito de santidade de Benigna. E Benigna sempre relutou a essas tentativas, até que então, em uma tarde fatídica, esse jovem ele montou uma emboscada com uma faca e abordou Benigna num trajeto que ela fazia todos os dias, de ir da sua casa até um poço que fica no sítio Oitis dos Sirineus, que é a área ali em Umas, que é um bairro de Santana do Cariri, fica a 2 quilômetros da sede. E nesse trajeto que ela fazia todos os dias, com um potinho de barro para coletar água e levar para os seus afazeres domésticos, ela foi abordada pelo Raul armado, que tentou, em uma luta corporal, mudar essa opinião, que Benigna tinha em relação a não aceitá-lo como namorado ou não praticar os atos sexuais ao qual ele estava insistindo muito. E ali iniciou-se uma luta corporal, ele sacou o facão e foi deferindo golpes na tentativa de mudar essa opinião, e sempre interrogando Benigna
para que ela pudesse ceder a essas suas, podemos dizer, tentativas, né? Essas tentativas, né, de crueldade em violar a sua honra. E ele deferiu a golpes de facão, né, por volta das 16 horas do dia 24 de outubro, e ali aconteceu o martírio de Benigna. O seu último não, o não mais forte com veemência, foi o último golpe no pescoço, no ato da morte, e ali Benigna derramou seu sangue em defesa de sua honra. E o Raul acabou cometendo esse crime, e que hoje movimenta milhares de pessoas atraídas por esse testemunho de fé. Não há prova maior do que doar a sua vida. E Benigna fez por uma convicção, né, do que ela acreditava em defender a sua pureza, a sua castidade, que são valores que hoje estão, infelizmente, bem escassos, né, na nossa sociedade. E é um testemunho que se torna atual. Isso aconteceu em 1941, mas hoje nós temos diversos relatos de pessoas que ainda sofrem com seus algozes em vida. Sim. Nós temos outras Benignas que, infelizmente, nós sabemos também que o martírio que foi comprovado, um crime que também se configura como um feminicídio, apesar da lei ser de 2015, mas hoje a gente caracteriza como feminicídio, um ato de muita crueldade, mas que Benigna lutou com veemência até o último segundo, defendendo ali a sua pureza e a sua castidade. E isso tem atraído milhares de pessoas que foram tocados. A história de Benigna, ela teve uma manifestação popular espontânea. Desde o momento da morte, em 1941, as pessoas preservaram o local exato onde o corpo foi encontrado e ali depositavam ex-votos, acendiam velas. No dia seguinte, no dia 25, o corpo dela foi sepultado no cemitério São Miguel, cemitério público de Santana do Cariri, no jazido da família Cisnando, que era a família de adoção de Benigna. E esse espaço também passou a ser um espaço cultuado como uma manifestação popular mesmo, né? A religiosidade popular tem essas características fortes da devoção espontânea, e o povo manifesta isso de forma muito clara, né? A igreja não beatifica ninguém, ela reconhece a fama de santidade daquele candidato ou candidata que manifesta através do poder de intercessão essas graças e esses milagres que são atribuídos a determinada pessoa. E Benigna tem esse grande poder de intercessão. A menina com nome de bem, e que do extremo sul do Ceará, no interior, ali no meio do nada, quis Deus nascer a primeira Marte do Ceará, reconhecida oficialmente pelo Vaticano, uma mulher extremamente pobre, sem pai, sem mãe, e ali do meio do nada nos traz uma conclusão clara de que Deus se manifesta nas pequenas coisas. Isso é uma conclusão que nós temos para o exemplo de santidade de Benigna. E de lá para cá essa causa foi crescendo, essa forma de santidade foi se espalhando, as pessoas iam fazendo suas rogativas, pedindo a intercessão de Benigna e alcançando graças, e automaticamente se cresceu um termo, uma nomenclatura dedicada a Benigna de Santa Benigna, a menina popularmente conhecida. Essa forma de santidade se espalhou. Eu cresci ouvindo isso dos meus avós, dos meus pais, e em Santana, principalmente, todas as pessoas tinham no seu coração uma devoção silenciosa. Já tinham Benigna canonizada ali no seu coração. Né? Foi passando. Essa devoção à menina Benigna está muito associada a testemunhos, a milagres. E eu acredito que você viveu sua vida inteira em Santana, então já deve ter presenciado muitos testemunhos. Você teria algum testemunho de milagre para nos contar? Acho que você deve ter vários, né? Algo mais emblemático, assim, que exemplifica bem essa causa de santidade antes mesmo do Vaticano. São vários testemunhos atribuídos a Benigna. Um registro histórico e documental é que o padre Cristiano, que acompanhou Benigna
O que fazia as confissões dela? Fazia as confissões, que orientava a família, e Benigna era amiga confidente. Ele, no dia do martírio, ele teve a preocupação de pegar o livro de batistérios e ali deixar escrito um registro histórico que foi utilizado também no processo de beatificação. Ele escreveu assim: morreu martirizada às 4h a Benigna Cardoso da Silva. Ele usa uma nomenclatura que eu não vi ainda em nenhum outro santo. Heroína da castidade. Que sua santa alma converta a paróquia e proteja as crianças, são os votos que eu faço à nossa santinha. Então, a preocupação que o padre teve em deixar isso registrado foi uma luz, né, um foco de luz para toda essa história de santidade, que ele teve a preocupação na época e veio somar a todos os testemunhos das pessoas que conviveram com ela, os contemporâneos, familiares. Ainda temos alguns familiares vivos, e isso se correlaciona aos testemunhos ligados à intercessão de Benigna. São vários. Nós temos vários testemunhos de pessoas que, principalmente de crianças, né? Benigna é uma intercessora das crianças. O padre Cristiano deixou isso bem claro no seu relato histórico. Por também ser uma criança, naquela época, 12 anos, tinha ainda as características, a fisionomia humana, né? De humana, né? Corporal de humana. E de criança, aliás. E Benigna tinha essas características da pureza, né, de coração, da pureza de alma. E as pessoas, temos muitos relatos de mulheres gestantes que não conseguiam engravidar e pediram a intercessão de Benigna e conseguiram engravidar, e muitos atribuem o nome das crianças como Benigna. Até benignos também eu já vi recentemente. Né? Então tem benignos como Cícero aqui em Juazeiro, e benignos, sim, assim como Cícero. Né? E tem essas relações que fazem parte do rito e da religiosidade popular. O romeiro cria o seu rito. Então hoje quem vai a Santana do Cariri visita o santuário de Benigna, mas não deixa de ir no local do martírio que ficou preservado. Nós criamos um projeto chamado Caminhos de Benigna, então tem uma trilha toda sinalizada, onde os romeiros conseguem chegar no local do martírio e fazem um rito muito simbólico, que é tirar a água da cacimba, como Benigna fazia. O mesmo gesto que ela fazia diariamente, o romeiro também faz, de tirar a água. E aí muitas pessoas consomem essa água, outros passam sobre as enfermidades, outros que consomem essa água atribuem, no caso de algumas mulheres, né, logo em seguida conseguir engravidar. E isso é a fé. É atribuída essa relação também da água, que são elementos da natureza ali ligados a essa causa de santidade. E tem muitos casos também de diagnósticos de câncer que, quando são malignos, depois se tornam benignos. E as pessoas atribuem, de fato, a referência do nome. A referência do nome, né? Da menina com o nome de bem, que é Benigna. Um testemunho mais preciso, porque eu sou testemunho ocular e acompanhei, é o da minha mãe, né, a dona Eunice. Ela foi diagnosticada com um câncer, né, alguns anos atrás. De imediato era um câncer maligno, sem muita expectativa de vida. Precisava se passar pelo processo cirúrgico. Logo em seguida, quimioterapia, radioterapia, todo aquele acompanhamento que faz parte das pessoas que são diagnosticadas com câncer. E logo em seguida, eu lembro muito bem que minha mãe foi lá no túmulo, no cemitério, rezou bastante para a Benigna. Ela tem uma fé muito simbólica em relação a Benigna, em chamá-la de Santa Benigna. Ela aprendeu isso também com os avós, vendo o testemunho, e a testemunha viva dessa santidade e desse poder de intercessão. E ela pediu muito, nos preparamos para a cirurgia, e no dia da cirurgia, minutos antes, a médica pediu autorização para fazer uma punção. Era um câncer de mama, para saber exatamente ali onde estavam os nódulos, para fazer a remoção. E o diagnóstico já mudou e estava benigno. A médica nos relatou que houve essa mudança em um intervalo de 1 mês. Então, na hora, minha mãe atribuiu a Benigna. É um testemunho muito vivo
Sim, né? testemunho vivo, próximo. E aí tem vários outros, né, de relatos. casos de câncer, casos assim extremos, né, que somente a A fé fé. consegue descrever. Aos nossos olhos é impossível, mas aos olhos de Deus Nada é possível, impossível. nada é impossível. E Benigna tem essa característica, né? Quem vai a Santana do Cariri sabe que ali no meio do nada tem uma manifestação popular que é atribuída à fé através dessa menina, que eu considero um fenômeno cultural, religioso, que veio para nos ajudar nessa concepção e nesse exemplo de santidade, de Sim. como buscar a Deus, de como ser mais santos, através do exemplo de uma menina. E quando Y traz para a gente essa questão de tantos testemunhos, tantos milagres relacionados à menina Benigna, eu relembro aqui de um momento histórico no Ceará, que foi exatamente todo esse processo de beatificação. Então, e muitas vezes as pessoas não entendem o que é beatificação, canonização, e você, Y, participou de forma muito ativa, né? Era, de repente, talvez um dos personagens principais na busca desse processo de beatificação da menina Benigna, e acabou sendo um marco histórico, tanto para o nosso estado, como para a história local, e de tanto simbolismo de fé e devoção. Conta pra gente como foi esse processo de beatificação, tá? De bastidores, como é que acontece, o que o Vaticano exige, o que você vivenciou nessa experiência? Essa manifestação popular, né, de devoção à Benigna nasceu desde a época do martírio. Lembrando que Benigna já tinha uma fama de santidade em vida. Alguns contemporâneos, no processo de beatificação, testemunharam que Benigna tinha áurea boa. Todos queriam estar em torno dela. E tinha características que são próprias dos santos. A dona Naís Sobreira, que era amiga de Benigna, que foi uma importante testemunha no processo, nos relatava que Benigna, sempre que levava as crianças, os seus colegas à igreja, a Igreja Matriz de Senhora Santana, que é uma igreja centenária, que foi onde Benigna foi batizada, a igreja que ela frequentava e onde ela está sepultada atualmente, ali Dona Naí nos relata que Benigna orientava: primeiro devemos ir ao Santíssimo Sacramento, que é o centro, depois vocês se dirigem aos santos de devoção. Então, isso é algo diferenciado, que é característico dos santos. Benigna não suportava, na época do regime escolar, que tinha a famosa palmatória. Então, ela não suportava ver um colega de classe recebendo. Ela recebia a palmatória por todos. Irmãos? Tinha irmãos. Tinha irmãos. Esses irmãos depois foram Ela embora. era órfã, né? Órfã de pai e mãe. Então ela não conviveu com os irmãos. Não conviveu com os irmãos. Muito pouco. Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Depois eles foram embora quando aconteceu o crime, né? Então, assim, muitas pessoas foram embora. O assassino, após a morte, ele não foi preso de imediato. Então, houveram, assim, várias buscas pela polícia na tentativa de encontrar quem de fato tinha cometido o crime. Depois, Raul, ele foi capturado em uma brincadeira, segundo os relatos orais. Ele estava na comunidade quando a polícia vinha a cavalo e um senhor gritou: corre, Raul, que lá vem a polícia. E ele correu e ali ele foi capturado e confessou todo o crime. Ele narra no processo crime os detalhes com clareza do tamanho da crueldade que ele cometeu com Benigna, e um fato importante: ele disse que matou por ódio, por ela não ter cedido às suas tentações. Raul, ele vai para uma casa de detenção de menores que fica em Maracanaú. Lá ele espera completar a maioridade, é condenado, cumpre a pena e retorna a Santana do Cariri com flores para visitar o local do martírio. E ali chora arrependido e testemunha para as pessoas que ali tiveram esse pouco contato, que todas as vezes que ele recorreu a ela, mesmo estando na prisão, ele alcançava uma graça. Então ele tinha esse espírito também da santidade benigna. E a gente até considera que pode ter sido
né, um dos primeiros milagres de Benigna, a conversão do próprio assassino. Temos relatos orais de que o irmão tentou vingar o crime na prisão e escutava Benigna pedindo para não matá-lo. Ele também atribuiu isso em um relato oral, que foi Benigna que o salvou. Depois ele foi embora para São Paulo, constituiu família, mas nós não tivemos mais contato porque o foco é Benigna. É Benigna. Né? Então, mas ele também faz parte dessa história. Né? E o processo de beatificação. Né? Depois do crime, essa fama de santidade foi crescendo, as pessoas sempre recorrendo a Benigna. Na década de 70 chegou o padre Nery Feitosa para ser o pároco. O padre Nery é uma testemunha viva do processo e dessa história de Benigna, porque ele confessou o assassino através de carta. Ele ainda é vivo, vai celebrar agora 100 anos. Né? Um grande escritor da diocese, hoje mora em Canidé e participou também da vida social ali de Santana do Cariri, e tem uma grande devoção por Benigna e foi testemunha também no processo. Depois, em 2004, antes disso, um escritor, o professor Sandro, historiador, uma grande referência lá para a cidade, havia escrito um livro resgatando a história de Santana do Cariri. E nesse livro ele citava um pouco dessa história de Benigna, falando sobre o crime, sobre esses gestos de devoção. Ele também alcançou graças, sua mãe fez rogativas, ele é uma testemunha viva também desse poder de intercessão. O professor Sandro citou também neste livro, e depois um compadre dele, que é o Ari Gomes, que é um amigo lá de Natal, passando por um momento muito difícil. Ele pediu a intercessão de Benigna, porque ele conheceu através dessa citação do livro. Sim. E alcançou a graça e foi a Santana do Cariri pedir ao padre para celebrar uma missa em ação de graças a Benigna. E ele resolveu fazer a missa mobilizando a comunidade lá no local do martírio. E essa missa, que aconteceu no dia 24 de outubro de 2004, passou a ser a primeira romaria de Benigna. Então ali as pessoas rezaram, as pessoas manifestaram essa devoção silenciosa participando desse ato, agradecendo a Benigna. Começaram as primeiras procissões, uma peça intitulada Marte da Pureza, que recontava toda essa história do martírio, da história social, política, econômica ali da vila onde ela morava, que é conhecida como Inhumas. E a partir daí, todos os anos, no dia 24 de outubro, se fazia uma missa em ação de graças pelo testemunho de Benigna, sempre lá nesse local. Em 2005, a comunidade, através da organização do Ari, que veio lá de Natal, com o professor Sandro e demais pessoas, a PEN e outras pessoas da comunidade, se mobilizaram e construíram um pequeno santuário, todo erguido através de mutirão, utilizando a pedra cariri, que é o calcário laminado. É aquela igreja que tem lá Isso, hoje. O pequeno santuário. Ali foi erguido em 2005, a partir de 2007 começaram a acontecer as primeiras missas ali naquele espaço, que foi doado por um devoto também lá da comunidade, e foi construído ali próximo à estrada para facilitar o acesso dos idosos, das crianças. Mas as pessoas nunca deixaram de ir até o local do martírio. E aí, a partir dessas romarias, a comissão, essa primeira comissão, sempre solicitou ao bispo uma investigação maior sobre essa causa de santidade, até que então, em 2010, Dom Fernando Panico, o bispo então da Diocese de Crato, participou pela primeira vez dessa romaria. Havia algumas tentativas, mas ele sempre sem agenda, mas no dia ele ligou 11 horas da manhã e a missa era às 4 horas da tarde. Estarei hoje aí. E é o primeiro passo, né? Primeiro, o candidato precisa ter a fama de santidade. E o segundo é que a diocese, através do bispo, possa autorizar essa investigação, essa abertura do processo de beatificação para constatar o processo, na verdade, de beatificação, canonização, para investigar essa forma de santidade, de fato. E é um longo processo. É um longo processo, a igreja atestar se sim ou não, através de um grande rito de seriedade,
que é comandada pelo Dicastério para as Causas dos Santos, que fica lá em Roma, que cuida desses processos em todas as partes do mundo. E ali em 2010, Dom Fernando, nessa primeira missa, nesse primeiro contato, já autoriza. Vamos iniciar um processo de beatificação para investigarmos esse martírio de Benigna. Eu gravei essa fala, né? Danilo também, que faz parte da causa, tem uma gravação em vídeo, inclusive, dessa parte da homilia, onde Dom Fernando diz, ao final ele convida a comissão e diz, vamos, de forma muito profética, né? Vamos analisar esse caso do martírio de Benigna. Depois iremos levar a Roma, e lá irá levar o tempo que for preciso, mas a santidade de Deus é real. Então ela um dia será oficialmente reconhecida, e aí nós teremos uma beata na nossa diocese, e quem sabe um dia nós tenhamos aqui um grande complexo, uma estátua dedicada a Benigna, e para onde ele olhava, ele vislumbrava com olhos de pastor, é exatamente onde está o complexo hoje, onde ninguém imaginava que seria exatamente naquele local. E houve a exumação do corpo então, dela? E aí, dentro desse processo de beatificação, em 2012, aconteceu logo em seguida, isso foi em 2010. Logo em seguida, né, o bispo reuniu uma pequena comissão, e aí entra a primeira fase do processo de beatificação, que é a fase local, a fase paroquial. Então a comissão começou a reunir documentos, né, para montar ali toda a árvore genealógica de Benigna, levantamentos históricos de citações, de fontes que conseguem contextualizar Santana do Cariri naquele período, né, no seu contexto histórico, social, político, econômico, para se reconstituir essa história que faz parte do processo de beatificação da parte documental. Sim. E aí também os testemunhos dos contemporâneos, desses casos de intercessão, das graças alcançadas, da fama de santidade de Benigna, do seu exemplo de santidade. Toda essa documentação foi sendo coletada pela comissão. Em 2012 aconteceu a exumação dos restos mortais. Benigna estava sepultada no cemitério São Miguel, que é o cemitério público de Santana, no jazido da família Cisnando, que é a família de adoção. Aconteceu a exumação e foi feito, né, todo o estudo dos restos mortais, que são as relíquias, e depois aconteceu, isso foi no dia 27 de abril de 2012. No dia 26 de maio de 2012, aconteceu uma grande cerimônia, que foi o translado dos restos mortais. Então, uma viatura do Corpo de Bombeiros, ali a urna com os restos mortais, as relíquias, elas fizeram um trajeto do santuário até a Igreja Matriz para uma missa solene com mais de 12 mil pessoas de toda a região. E ali as pessoas vivenciaram novamente aquele gesto simbólico de sepultar Benigna. Então o corpo foi trasladado em 2012, ela está sepultada atualmente na Igreja Matriz de Senhora Santana, que é do local onde ela vivenciava a sua fé, onde ela foi batizada. Então ali repousa os restos mortais de Benigna. É um local importantíssimo, porque onde está a relíquia está o santo. Então Benigna está ali sepultada naquela igreja tão simbólica, que faz parte também da história de Santana do Cariri, e é uma construção também toda em calcário laminado, e podemos dizer que é a maior obra arquitetônica de Santana do Cariri, a imponente matriz que foi inaugurada em 1911. É uma igreja já centenária. Em 2013, oficialmente, o Vaticano autoriza a abertura do processo de beatificação. Em janeiro de 2013, nós recebemos, né, através da Diocese, a correspondência do Vaticano autorizando a abertura do processo de beatificação de Benigna. A partir dessa abertura, ela recebe o primeiro título da igreja, que é de serva de Deus. Então, passa a ser serva de Deus Benigna Cardoso da Silva. E ali, a Diocese constitui um tribunal, né, formado por padres religiosos e a comissão histórica, ao qual eu fui convidado a fazer parte, juntamente com outros amigos, para se trabalhar e se coletar todos os dados, investigar tudo que já tinha sido feito
na fase paroquial, que foi coordenada pelo padre Paulo Lemos, que foi o pároco de Santana, um grande colaborador da causa, incentivador, mobilizador, e conviveu todo esse período do processo em Santana do Cariri, ao qual nós devemos também um agradecimento por sua dedicação com a causa. E coordenada por ele, mas nesse intervalo chega a Santana do Cariri o Monsenhor Vitaliano Mattioli, que era um monsenhor que veio de Roma, né, com uma vasta experiência em processos de beatificação, professor, veio para o Ceará e certamente Benigna o trouxe até Santana do Cariri. Ele veio dar aula em Quixadá, lá não aconteceram alguns fatos, ele ia retornar e o nosso bispo Dom Fernando convidou para vir aqui. E ele, visitando a diocese de Crato, foi a Santana do Cariri. E na primeira visita dele ao santuário de Benigna, as palavras dele foram estas: aqui tem odor de santidade. E a partir daí ele passou a ser assim um grande devoto e se doou até o último instante de sua vida. Ele faleceu depois, não chegou a ver a beatificação, mas ele se doou como o postulador da causa de beatificação. O bispo nomeou como o postulador, que é o coordenador de todas essas equipes, e ele, de fato, foi uma peça-chave. Nós devemos muito ao Monsenhor Mattioli pela sua colaboração, até recursos, né, próprios ele investiu nesses custos do processo que exigem, né, para que possa transcorrer todo o processo. Então, em 2013, no finalzinho de janeiro, chegou a correspondência, ali nós fizemos um coletivo de imprensa para anunciar que era a primeira vez que a diocese abria oficialmente um processo de beatificação no estado do Ceará. E para nós era um momento de alegria, um momento histórico também. Logo em seguida, no mesmo ano, em 2013, em março, aconteceu a cerimônia de abertura, onde foi constituído esse tribunal de forma oficial. E no mesmo ano, em setembro, aconteceu a fase final do processo diocesano, que começou no mesmo ano. Ali já estava preparada toda a documentação, as escutas, né, das testemunhas, houveram as audiências com o tribunal que foi montado, toda a documentação que foi coletada, e aí em setembro aconteceu a cerimônia final do encerramento da fase diocesana, que é onde nessa fase se faz a lacração das caixas, né? Contendo todo o processo, ainda lacrado com cera quente, através de um sinete, e ali é uma cerimônia muito bonita, muito solene, que aconteceu no auditório da Catedral da Diocese de Crato. E ali nessa manhã aconteceu a fase final da parte diocesana, e logo em seguida entra na terceira fase, que é a fase romana. Então esse processo ele é levado, as caixas são levadas, o postulador passa a acompanhar e dá entrada no dicastério para a causa dos santos, que é onde será analisado em Roma todo esse processo que foi coletado aqui. E lá em Roma, esse processo ele deu entrada no mesmo ano, em 2013, e lá levou o tempo necessário, porque esses processos de beatificação eles não possuem um tempo específico de quando irá ocorrer, mas o Espírito Santo vai conduzindo, vai revelando, e o processo de Benigna ele obteve êxito em quase todas as etapas. Depois, com o tempo, o Vaticano pediu mais testemunhos, né? Então, o padre Paulo Lemos, Danilo conseguiram ali com a equipe em tempo recorde conseguir mais alguns testemunhos para mostrar esse exemplo de santidade. Porque no processo de beatificação nós analisamos desde o nascimento de Benigna até o seu martírio e o pós, com a fama de santidade. Nesse intervalo, no ano seguinte, em 2014, a Diocese lançou a primeira biografia oficial, que era um resumo desse dossiê que nós enviamos para o Vaticano. Então, a comissão ali das pessoas que estavam na comissão histórica, eles acabaram produzindo esse livro, que se tornou a primeira biografia oficial e uma fonte, né, documental para os pesquisadores, para os devotos, que foi intitulada Benigna, um lírio no sertão cearense.
Esse foi o primeiro livro Na qual você publicado. faz parte, né? Isso, na qual faço parte. Escritor Nós também. dividimos por categorias. Eu fui responsável pela fama de santidade de Benigna, nesse processo e nesse livro. E aí, em 2014, houve a publicação. Depois ocorreram vários eventos de devoção, de expansão dessa fama de santidade de Benigna, até chegar em 2018, quando a comissão dos cardeais, eles elaboram a Position. A Position é um documento que reúne toda a documentação que foi enviada e os pareceres ali dos cardeais, da comissão dos teólogos, e depois, em seguida, é levada para o prefeito da congregação, e o prefeito apresenta esse relatório ao Papa, que na época era o Papa Francisco. Lembrando que o processo iniciou com o Papa Bento XVI, foi ele que autorizou a abertura. Ali, logo em seguida, houve a renúncia, depois o Papa Francisco assumiu. E durante o papado do Papa Francisco, no dia 3 de outubro de 2019, após a audiência com o prefeito cardeal da Congregação para a Causa dos Santos, o Papa Francisco assinou reconhecendo o martírio de Benigna. Então, aquele decreto que foi publicado, a partir dali já se torna beata ou bem-aventurada. E aí se marca uma grande cerimônia pública, solene, onde o Papa envia um cardeal representando a figura do Papa para que aconteça uma grande cerimônia com os ritos do Vaticano para oficialmente elevar aquele candidato, no caso de Benigna, oficialmente à honra dos altares. Né? Isso aconteceu em 2019, o decreto. A cerimônia depois foi marcada para o ano seguinte, mas veio a pandemia. Infelizmente, a cerimônia foi adiada, mas no dia 24 de outubro de 2022 aconteceu a grande cerimônia pública que tornou Benigna beata, a grande cerimônia de beatificação. E agora nós estamos na fase da canonização. E aí, exemplificando um pouco de forma muito resumida o que é a beatificação, o que é a canonização. Quando o candidato se torna beato ou bem-aventurada, no caso de Benigna, podemos dizer que ela se torna santa no país de origem dela. Sim. Então aqui nós já podemos chamá-la de beata, já se pode fazer as imagens, já se tem missas, festas dedicadas a Benigna de forma oficial. E agora nós precisamos de um milagre para a canonização. Agora depende do devoto e de Benigna. Aí está no poder de intercessão. Tem que ser um milagre depois da beatificação. Um milagre depois da beatificação. Então, depois do decreto de 2019 para cá... Todos aqueles outros todos os milagres. Então é extremamente rígido o processo. Isso, extremamente rígido. O Vaticano segue criteriosamente, né? Ali várias etapas até chegar à fase final. Daqui a pouco, né? Já temos muitos testemunhos. E já nós teremos uma novidade. O Espírito Santo está já revelando e teremos esse reconhecimento com o milagre, e aí acontece a canonização e torna aquele culto de forma mundial, né, oficialmente. E aí a cerimônia acontece em Roma, o próprio Papa realiza a cerimônia de canonização e torna aquela pessoa oficialmente santa. E já nós teremos essa confirmação, se Deus permitir, destino a Roma, da santidade do Cariri. Né? Benigna leva essa identidade do Cariri. É uma santa nossa, né? Temos que valorizar a prata da casa. Nós vamos também. E falando em valorização, assim, a valorização local é tão grande que se fala em um complexo, né, que não foi inaugurado ainda. E vai ser inaugurado dia 25 de abril. Exato. Então esse essa causa complexo foi crescendo, essa causa de santidade foi crescendo. Você tem uma ideia, hoje Santana do Cariri tem 17 mil habitantes, cerca de 8 mil habitantes na parte urbana. Ela chega a receber em um dia de romaria 40 mil pessoas. Então é 5 vezes a população circulando em um ambiente pequeno, que não foi preparado de fato para essa movimentação que traz através das peregrinações, né, do turismo religioso, e a força de Benigna como um fenômeno cultural que, a princípio, né, está à frente o seu exemplo de santidade, o espiritual, a sua força, o seu exemplo de santidade. Em seguida, vem todas as outras coisas que são agregadas a esse
podemos dizer, esse potencial do turismo religioso. Então a capelinha acabou ficando pequena para o tamanho... Pela grandiosidade. Pela grandiosidade, apesar de pequena, mas ela é grande no seu potencial. E as pessoas que vão a Santana, além de visitar o potencial do turismo religioso, visitam também o Museu de Paleontologia, vão ao Puntal da Santa Cruz. Então ali tem um roteiro já pronto, Qual próprio. é a altura da estátua? E aí, chegando ao complexo, né, com o crescimento dessa fama de santidade, surgiu a ideia de se construir um espaço adequado que pudesse atender os romeiros que chegam a Santana. Então, lá na época, em 2012, já o Padre Paulo falava em se construir um espaço dedicado. O Padre Paulo também foi um grande colaborador da causa do Padre Cícero. Em 2006 ele foi lá levar o processo também, entregou nas mãos do Papa Bento, pedindo já lá atrás esse processo que hoje o servo de Deus, Padre Cícero, está também transcorrendo, esse processo de beatificação. E está com 99% já finalizado esse grande complexo turístico religioso dedicado à Benigna. Um complexo que foi preparado exclusivamente para atender os romeiros. Ele foi pensado. Então tem um estacionamento ali com mais de 200 vagas, tem uma área campal para as celebrações que comportam até 100 mil pessoas. Tem o grande brilho do complexo, que é o monumento. Né? Então tem uma estátua de 26 metros com uma base que dá 38 metros de altura. Uma base que foi pensada para a mobilidade. Então, facilmente qualquer romeiro consegue chegar através da acessibilidade em uma rampa em formato de espiral na base da estátua de Benigna. E lá nós temos uma visão privilegiada de toda a bacia sedimentar da Chapada do Araripe, e a base da estátua também é um espaço de visitação. No projeto inicial, pensávamos em que a imagem pudesse ficar com um potinho derramando água. Felizmente, nós tivemos um problema com a primeira imagem, que foi toda uma polêmica, que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Visto também. E agora a nova estátua, que é essa imagem oficial. Né? Lembrando que Benigna não tem uma foto oficial. Aqui é um retrato falado, que foi feito pelos peritos através do fenótipo e com os testemunhos dos contemporâneos. Então, essa se tornou a imagem mais aproximada de Benigna. Então, a estátua, ela contempla a mesma fisionomia da imagem oficial, mas como não foi possível o potinho ficar derramando água, na base da estátua foi montada uma fonte, e no dia da inauguração ela será abençoada com a água que virá de uma forma muito simbólica da mesma cacimba para ser abençoada, e será um espaço também contemplativo e que vale a pena conhecer. Então já nós teremos aqui na região do Cariri, se soma também a todo o potencial que nós já temos pela graça do Padre Cícero, também a Benigna. Né? Essas causas elas se fortalecem, se somam. O roteiro da fé da não região. há em outro lugar que seja do meu conhecimento onde nós tenhamos dois santos em uma distância tão pequena, né? A intercessão do Padre Cícero e agora de Benigna. Quis Deus se manifestar ali no meio do nada e ter esse reconhecimento. Que exemplo também para as mulheres. Quantos testemunhos nós temos de mulheres que são violentadas ou que sofrem ainda com seus algozes e pedem a intercessão de Benigna, proteção, intercessão. Tem então, ela como principal exemplo, né? Isso. E existem amparos legais também que nasceram a partir disso. Hoje no estado do Ceará nós temos uma lei a nível estadual, que foi aprovada na Assembleia, que torna o dia 24 de outubro, que é a data do martírio, um dia de luta contra o feminicídio no estado do Ceará, importante. Que tem um exemplo Benigna. É uma causa bem atual. Uma causa atual, né? Uma temática que está em alta, e infelizmente no Cariri nós temos números alarmantes, né? E que nos entristecem em relação aos feminicídios que acontecem aqui. Então, Benigna passa a ser também uma intercessora e uma protetora de todas as mulheres. Muito legal ter você aqui falando de todo esse processo, como aconteceu, e contando para a gente, fazendo a gente mergulhar nessa história e poder conhecer de um local aqui tão perto aqui de Juazeiro, né, que é Santana do Cariri, e poder conhecer com propriedade, sendo contada por quem realmente participa do processo
de beatificação, daqui a pouco canonização. Então é um prazer imenso ter você aqui com a gente. A gente já está chegando ao fim do nosso podcast. E a gente vai fazer uma última pergunta para você. Na verdade, pedir uma mensagem que você deixa aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando. Tá? Uma mensagem de fé, uma mensagem pessoal. Deixa um recado aí para a gente. Eu vou citar o Papa Bento, que é um grande teólogo da nossa igreja. Ele cita muito que nós somos instrumentos pobres e insuficientes, mas somos grandes perante a Deus. Então, na nossa pequenez, né, de pobres pecadores, Deus nos usa como instrumentos para colaborarmos, não somente nessa causa de santidade, mas em outros aspectos que nos faz sermos exemplos, mas ao mesmo tempo também fortalecedores da nossa missão de cidadania, de tentarmos sermos pessoas do bem, colaborar para o bem comum, para o bem coletivo. Eu digo isso também pela missão na vida pública de gerir pessoas, de colaborar na gestão do município de Santana do Cariri, entender que isso são sementes que são plantadas e que no futuro, para a graça de Deus, possam ser coletadas, para que possam prosperar causas de santidade, exemplos de santidade que, assim como Benigna, como o Padre Cícero, como os outros santos da nossa igreja, sejam exemplos para o bem coletivo, para o poder de intercessão da graça de Deus. Então, acho que essa é a mensagem. Possa trazer transformação social e passando gerações, né? Esse é o impacto, né? Esse é o impacto real. Impacto, né? Hoje a gente trabalha fortalecendo a fé das pessoas também. Com certeza, hoje a gente trabalha muito com números, né? Sim. Então, eu preciso de números para conseguir números, para investir em números. Mas existem coisas que não são números, como a felicidade, por exemplo. Então, outros aspectos que são ligados a isso, que não tem preço, fazem parte de todo esse processo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi incrível. Eu que agradeço. Tranquilo. Então, obrigado, Y. Até a próxima. E a gente se encontra lá em Santana do Cariri. A gente vai conhecer lá o monumento, tá? E conhecer o local do martírio, revisitar a capela, né, de Calcário, a igreja matriz. Muito obrigado, doutor Ronaldo, doutora Juliane. Obrigado à equipe que está aqui na produção do Coluna em Foco. E fica o convite para visitarem a região do Cariri. Sim. Visitarem Santana do Cariri. Quem não conhece a região do Cariri, não conhece de fato o que é o Brasil profundo. Aqui nós reunimos características únicas e singulares que contam a história do planeta Terra, mas que só possuem aqui, nesse território chamado Cariri. Então, até mais. Um abraço para todo mundo. Tchau.